Então vamos para a questão 2. Os estados de agregação das partículas de um material indeterminado possuem algumas características diferentes, conforme mostra a figura 1. Por outro lado, as mudanças de estado físico desse mesmo material são representadas por meio de uma curva de aquecimento que correlaciona valores de temperatura com a quantidade de energia fornecida sob a forma de calor apresentada na figura 2. Uma relação entre os dados da figura 2 e os estados de agregação da figura 1 permite estabelecer que... Beleza, pessoal, nós vamos analisar o gráfico e marcar a alternativa, né, que corresponde às mudanças de estado de agregação. Tá? Nas alternativas a gente tem aí os estados de agregação, que é sólido, líquido e gasoso. E aí a gente vai, né, correlacionar com o gráfico. Beleza? Vamos dar continuidade, tá? Que aí a gente vai deixar bem claro, caso vocês ainda estejam com alguma dúvida. Bom, vamos analisar o gráfico primeiro. A gente tem aí uma temperatura lá embaixo de menos 20 graus Celsius, certo? Lá em cima a gente tem 100 graus Celsius. E saindo aí do ponto A, passando pelo B, C, D e E, a gente tem aí uma curva de aquecimento, né? Onde está ocorrendo uma variação de temperatura. E é justamente isso que a gente vai fazer, identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C, quem é o D, quem é o E. Tá certo? Então, pessoal, vamos começar pelo A. Abaixo do zero, né? Abaixo do zero, está sólido, líquido ou gasoso. Nesse caso aqui, pessoal, está sólido. Por quê? Porque a gente está vendo aí, ó, saindo do ponto 20, tá? Deixa eu pegar aqui um ponteirozinho para marcar algumas coisas para vocês, tá? Saindo aqui, ó, do ponto 20, eu tenho uma variaçãozinha de temperatura, né? Tá ocorrendo aqui uma elevação da temperatura. Só que quando chega aqui no ponto zero, para de aumentar essa temperatura e aí vocês vão ver que tem uma retazinha, não é? Bom, pessoal, o que está acontecendo aqui nesse intervalo de tempo? É o que a gente chama de patamar. Nesse primeiro patamar aqui está acontecendo a passagem do estado sólido para o estado líquido, que é o ponto B. Então, o ponto A está sólido, né? Então esse sólido está sendo aquecido, aquecido, aquecido. Chegou aqui em 0 graus Celsius, que é o ponto B, né? Já temos agora sólido e líquido, tá? Então, esse sólido vai começar a passar para o estado líquido. Por isso eu falei para vocês que existe sólido e líquido. Chegou no 0 grau, tá sólido, mas aí ele vai começar a sofrer fusão e passar para o estado líquido. Somente quando ele estiver totalmente líquido é que ele vai aumentar a sua temperatura novamente. Então, ele vai absorver calor para aumentar e elevar a sua temperatura, tá certo, pessoal? Então, vamos lá. No ponto A, o material está sólido. Esse sólido está sofrendo aquecimento. Quando chegar aqui no ponto B, né, que é a temperatura de 0 graus, esse sólido começa a passar, pessoal, para o estado líquido, tá certo? Então, coexistem esses dois estados de agregação, sólido e líquido, no B, tá? Então, somente quando o sólido estiver totalmente líquido, ainda no ponto B, é que ele vai começar a ser aquecido. Aqueceu, aqueceu, aqueceu. Então, esse C aqui, pessoal, está totalmente líquido, né? O que está acontecendo aqui é uma elevação da sua temperatura. Então, chegando aqui a 100 graus Celsius, esse líquido agora ele vai passar para o estado gasoso. É o segundo patamar. É parecido com o B, né? Aqui ele está saindo do sólido para o líquido no B, e aqui no D ele está saindo do líquido para gasoso. E somente quando ele estiver totalmente gasoso é que ele vai poder aumentar a sua temperatura, que é o ponto E.
Então vamos para as alternativas agora. Letra A, o B é gasoso? Vamos lá rapidinho no B. Não, o B não é gasoso. O que temos no B é o sólido passando para o estado líquido. Então descarta a letra A. Vamos para B. O A é sólido? Sim, o A está sólido aqui, ó. O ponto, a letrazinha A aqui. O estado de agregação aqui é sólido, tá? Então tá correto. C, tá líquido? Sim. Aqui no B, o sólido estava passando para o líquido. Então agora no C, o que a gente tem é um material todo líquido, certo, pessoal? Todo líquido C. Então, letra E, é gasoso? Sim, pessoal, foi o que eu falei para vocês. Aqui a 100 graus Celsius, que é o ponto D, coexistem as duas coisas. A gente tem um líquido que está passando para o estado gasoso, certo, pessoal? Somente quando ele estiver totalmente gasoso é que ele vai poder, né, aumentar a sua temperatura, tá, pessoal? Então o E é gasoso, tá, pessoal? Então a alternativa correta é a letra B.